A paz do Senhor, venho trazer mais uma palavra para compartilhar com vocês. Espero que fale muito ao teu coração. Lá no livro de Juízes, capítulo 4, versículo. Vamos no 6 em diante, para não estender muito. E mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai atrás gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Cícera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua honra de jornada que compreenderes. Pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Essa passagem fala de Débora, uma mulher muito virtuosa. Naquela época o povo de Israel estava passando por uma opressão, por não ter rei naquela época, né? Eles não tinham um rei que cuidasse deles. Tinha um Deus. Mas naquela época era necessário. O povo de Israel passava por reis e vinha reis, e naquela fase eles passou por muito tempo sem um rei ali. E por causa disso, muitas nações que viviam ali ao redor oprimia aquele povo. E esse povo passou por muitos anos numa opressão. Só que ali Deus levantou uma mulher chamada Débora. Uma mulher que foi juíza, uma mulher que foi profetisa, uma mulher que foi guerreira para salvar aquele povo das mãos dos opressores. E Débora ali nos ensina muita coisa, muito. Essa passagem nos ensina muita coisa. Só que hoje eu não venho falar de Débora. Hoje eu não venho falar, porque muitos pregam Débora em virtude das mulheres. Mas hoje eu não venho falar isso. Por mais que Débora teve virtude, porque nós temos muitas qualidades. Essa passagem de Débora aqui nos mostra o quanto somos especiais para Deus, o quanto temos qualidade, especiaria, virtude, o quanto a gente, sabe, somos cheias de virtude diante de Deus. E Débora, ela foi essa mulher. Só que ali, Deus, ele manda Débora, vai, chama Baraque, escolhi Baraque para guerrear pelo povo contra aquele adversário. Manda ele preparar 10.000 homens, que eu darei o adversário na mão dele. E Débora vai, decreta para Baraque. Só que Baraque ali naquele momento, ele fala que eu só irei, Débora, se você for. A incredulidade, a pouca fé de Baraque ali nos ensina muita coisa. Porque Deus já tinha decretado a vitória para aquele povo. Deus já tinha decretado que estaria com eles, vencendo essa guerra. Por mais que o adversário deles tinha, a palavra fala que eles tinham carros de ferro. Os armamentos deles eram poderosos. Tinha batalhões, multidões de homens. E eles tinham só 10.000. Mas Deus falou que estaria com eles e ia entregar Cícera e aquele povo nas mãos dele. Só que Baraque ali, ele, por covardia e pouca fé, ele perde essa honra, de ter essa honra, e entrega para uma mulher. Porque ali mais na frente Débora fala: não, eu irei contigo, certamente irei contigo. Mas
os feitos ali, a honra ali não será entregue às tuas mãos, mas será entregue nas mãos de uma mulher, porque Cícero era o chefe, ele era o capitão daquele batalhão, daquele povo. Então, assim, o prazer seria de Cícero estar nas mãos de Baraque, mas ele entregou essa honra para as mãos de uma mulher. Então, quem venceu aquela guerra ali, quem venceu o povo ali da opressão, foi duas mulheres. E por isso que nos ensina, a passagem de Débora nos ensina o quanto nós somos virtuosas, poderosas nas mãos do Senhor. Só que aqui eu venho falar de homem, porque Baraque ali naquele momento, ele se encovardou. Porque quando ele fala, eu só irei se você for comigo, ele não quis saber se ia estar colocando em risco a vida de Débora naquela guerra. Por mais que Débora era uma mulher cheia de virtude, estava com Deus, uma profetisa, mas ele não queria saber se ia colocar Débora em risco. Ele poderia muito bem preservar a vida de Débora. Naquela época, os homens, ele cuidava das mulheres, eles preservavam a vida das mulheres. Eles é que iam para a guerra, eles é que iam lutar, eles era que iam vencer, independente do que fosse, morresse ou não, era eles que iam. E ali ele não quis saber disso e levou Débora. E Débora, com a sua ousadia, ela foi, cumpriu o propósito dela, cumpriu o chamado dela, sem querer saber se ela ia, né, o que poderia acontecer com ela ali. Ela estava confiante. Então, assim, nós olhamos diante uma mulher e um homem, quem se covarda ali? Quem é que se covardou ali diante daquela circunstância? E é isso que eu venho trazer para você hoje. Hoje eu venho trazer não passagem de uma mulher, mas sim uma passagem de um homem. De um homem que não se posicionou naquilo que Deus chamou. Não se posicionou naquilo que Deus decretou, que já estava decretado a vitória deles. E não por falta de capacidade, porque se Deus escolheu Baraque é porque Deus sabia que ele tinha capacidade para isso. Mas pelo acomodismo e a covardia, pela incredulidade, pelo medo, ele deixou a falta de posicionamento ali naquele momento, naquela passagem. E isso nos ensina, e eu quero que ensina muitos homens a partir de hoje. Porque muitos homens estão deixando seus posicionamentos de lado e entregando as suas honras para uma mulher. E isso eu falo principalmente numa vida conjugal, nos casamentos, não só nos casamentos, mas na sua vida secular. E principalmente nos casamentos. Hoje eu vou falar mais nos casamentos. Porque Deus, ele chamou o homem para ser sacerdote. A força física ficou para o homem. Ali, Deus poderia muito bem encaminhar Débora e 10.000 homens para guerrear. Mas ele escolheu Baraque pela força física. Baraque, por ser homem. Porque sempre Deus escolhe um sacerdote para guerrear uma batalha, para guerrear na caminhada, para guerrear pela mulher. E ali Baraque, ele falta posicionamento ali naquela passagem. Porque para ele colocar, para ele falar que só iria ser uma mulher se ela fosse, foi falta de posicionamento. E é tanto que perdeu a honra de ter a cabeça de o seu adversário nas mãos e entregou para outra mulher.
Então, essa passagem mostra que 2 mulheres venceu a guerra. Só que estamos vivendo um tempo assim que não são 100%, mas a maioria dos homens, a maioria dos homens estão deixando a desejar. A maioria dos homens estão deixando o seu casamento a desejar, estão deixando seus filhos a desejar, suas mães a desejar, por falta de posicionamento de homem, de sacerdote, dentro dos seus lares, dentro de casa, no meio da sua caminhada, principalmente dentro de casa, no seu casamento. Quantos homens estão entregando aquilo que Deus colocou para eles cuidar nas mãos de mulher, entregando a honra nas mãos de mulher. E por isso que muitos casamentos estão em crise, em guerra. Hoje em dia os homens, eles não estão guerreando contra os seus adversários, os seus inimigos. Eles estão guerreando dentro de casa com as suas mulheres mesmo. Eles estão em guerra dentro de casa com as suas próprias mulheres, com seus próprios filhos, com as suas próprias mães, por falta de posicionamento. O tempo que eles deveriam estar guerreando lá fora, com seus adversários, guerreando contra os seus inimigos. Eles estão perdendo tempo dentro de casa, guerreando com suas mulheres, guerreando com seus filhos e com suas mães. E Deus, ele chamou o homem para ser sacerdote, ou autoridade dentro do seu lar. E quando a gente fala de autoridade, não é deles vir e babá, que eu sou autoridade, tem que ser a minha voz aqui dentro dessa casa, na ignorância, na perversidade, usando da sua autoridade contra aquilo do que Deus decretou para ele fazer. Com guerra dentro de casa, para cima das mulheres, para cima dos filhos, das mães. Não é isso que Deus decretou, autoridade para os homens. Sacerdote tem que ser do meu jeito, porque é desse jeito. Na soberba, no machismo. Não é isso que Deus decretou para os homens. E não é isso que nós, mulheres, e eu falo não só por mim, mas eu falo por todas as mulheres, que nós mulheres desejamos de um homem, que nós mulheres querem. Nós queremos sim um sacerdote. Nós queremos, é o que uma mulher mais quer, é ter um sacerdote dentro de uma casa, é ter uma autoridade, que fala um homem que fala uma vez só e os filhos obedecem. Um homem que decreta uma vez só e ela já sabe que a palavra dele é essa. Sabe? Com respeito, com inteligência, com sabedoria, igualando as coisas. Entende? É isso que nós queremos. Nós não queremos um macho, macho dentro de casa. Que falta nos engolir os filhos. Que tá querendo batalhar com a gente. A espada. Nós não queremos isso. Nós queremos sim um sacerdote que cuida, que nos proteja, que nos zela, que nos coloca em primeiro lugar, que coloca os nossos filhos em primeiro lugar, que luta por nós, que luta pelos nossos filhos, que cuida da nossa casa, que se preocupa pelo conforto, que se preocupa de dar o melhor, que se esforce. Nós queremos um homem que nós vê ele guerreando lá fora para dar o melhor pra gente, nós mulheres. É isso que nós queremos. É esse um sacerdote. É esse um sacerdote quando a mulher precisa e pode contar com ele. É quando a mulher precisa, ela sabe que ele vai estar lá para ordenar a casa, para corrigir a casa. E isso está
acabando com muito relacionamento. Porque muitos homens não estão tomando essa posição pela preguiça. Tem homem que por preguiça não corrige os filhos, não decreta a ordem. Os filhos lá estão quebrando pau, tá brigando, tá quebrando a casa, desobedecendo a mãe, desrespeitando a mãe e todo mundo. E o pai não tem coragem de se levantar e se posicionar e colocar aquilo ali em ordem. Não precisa de ignorância, de machismo. Porque os filhos, eles não precisam ter medo dos pais, mas respeito. Nós, mulheres, não precisamos ter medo de marido. Não é isso que Deus decreta, não é isso que Deus quer. Mas que nós temos que ter respeito por eles. Mas para ter esse respeito, os homens precisam desse posicionamento de homem dentro de uma casa. Porque muitos homens, eles se acham ser homem, porque são homens e porque traz um mantimento dentro de uma casa. Mas não é isso. Um posicionamento de homem vai muito mais que isso. Porque trazer um alimento para dentro de uma casa e ter um homem dentro da casa, não é isso que a mulher quer. Porque isso muitas mulheres podem fazer. E tem muitas mulheres que, se para você ver, tá preferindo ficarem só do que ter um homem, só para dizer que tem um homem dentro de casa. Bruto, ignorante, que não tá ajudando em nada. Só trazendo guerra e derrota para dentro de uma casa. De vez estar guerreando lá fora e tendo a sua mulher como auxiliadora. Não. Estão deixando a desejar. E muitas mulheres tomando posicionamento de homem, sendo que não é o lugar delas ali. Lutando contra muitas coisas, e não é lá fora, com os adversários, mas dentro de casa. Então, muitos relacionamentos estão perdendo muito tempo com isso. Estão desgastando demais com isso. Estão deixando a desejar demais pela falta de posicionamento do homem. E eu falo homem, é porque nós esperamos por vocês, homem. Tenha certeza que aquilo que vocês decretar com inteligência e sabedoria, nós vamos seguir. Nós vamos acompanhar. Só que vai chegando um tempo que a falta de posicionamento, o acomodismo vai ficando tanto que muitas mulheres acabam perdendo o controle, acabam perdendo a vontade de estar por perto, a vontade de querer romper e guerrear junto com seus cônjuges. Muitas mães estão deixando, cansadas. Não porque elas não querem, mas estão cansadas. Muitas mulheres cansam. É igual fala, a força física ficou pro homem. Não só física, mas a mental também. O homem, ele dá conta de muitas coisas. As mulheres têm muita capacidade para muitas coisas, mas tem muitas coisas que ficou pro homem, que é só ele que dá conta. Então é só ele que dá conta de levar uma casa, é só ele que dá conta de tomar as frentes de muitas coisas. Decretar muitas coisas, corrigir muitas coisas, é ele. E vai viver num tempo assim que a mulher vai tomando essas frentes por causa de falta de posicionamento, porque a mulher vai ter que tomar, ela toma as frentes de muitos posicionamentos de homem, porque ela não vai deixar de as coisas ficar de perna por ar. Porque, essa é a obrigação dele, então fica assim. Tem umas que ainda faz, deixa, tá nem aí. Mas a maioria não deixa. Aquelas que têm amor à tua família, a teus filhos, à tua casa, naquilo que Deus chamou, ela não vai deixar. Débora, independente do posicionamento que Baraque teve ou não, ela tomou o posicionamento dela e foi guerrear. E muitas mulheres são assim, ela vai tomar os posicionamentos sim, vai guerrear.
Só que não é, a honra não é para ela, era para ser para o homem. E muitos homens estão entregando as suas honras para as mulheres e ainda reclamam. Olha só como é que tá as coisas. Os homens, eles não tomam posicionamento, estão vivendo um acomodismo que está demais. E no final das contas ainda fala que entrega as honras para a mulher, sem eles querer, mas acaba entregando pela falta de posicionamento. E depois falam que, ela tomou a frente. Ela que quer ser autoridade. Ela que quer ser o sacerdote. Ela que quer decretar. Mas é porque eles estão entregando a honra para elas. Aí acaba nós mulheres, se sentindo no direito de falar muita coisa, de decretar muitas ordens, de destinar muitas coisas, decidir muitas coisas, mas não porque nós temos vontade e desejo disso, não. Mas é porque acabam nos destinando a isso e nós se sentimos obrigadas, acaba se sentindo obrigada a tomar posicionamento, a sermos aquilo que não queremos ser. E por isso que está desgastando demais nós mulheres. E aí você vê que muitas mulheres hoje em dia estão cobrando muito de homens posicionamento. É porque chega uma hora que nós não dá conta. Nossa força física acaba se esgotando, nossa mentalidade também, a força mental acaba se esgotando. E nós acabamos sentindo falta de um homem. Porque muitas das vezes nós mulheres temos um homem dentro de casa, mas é a mesma coisa de que não ter. Muitas mulheres estão com seus maridos dentro de casa, mas estão olhando mesmo assim ao redor, estão só. Se olham sozinhas, sem poder contar. E tem muitas que contam com mais de fora do que com de dentro de casa. Gente, isso é a pior. A maior humilhação de uma mulher, ela ter um homem dentro de casa e não poder contar com ele para aquilo que ele foi chamado. Isso é uma tristeza para nós mulheres. Eu tenho certeza que não é só para mim, não. É para muitas mulheres. Porque o desejo de nós mulheres é poder contar com o nome que nós temos. Meu marido faz. Meu marido, ele vai tomar de conta. Meu marido pode ter certeza que ele vai cuidar disso daí. Isso aí, né? Isso aí. Ele vai. Isso aí não vai demorar. Ele rapidinho toma de conta. Os filhos, né? Meu marido, ele é uma voz só. Nosso desejo é esse. Mesmo que eles nos mandem. Não, o problema nenhum. Nós não temos, nós mulheres. Muitas. Não tem problema nenhum do homem mandar em nós. Ao contrário, nós se sente privilegiada por isso. De ter um homem sobre os nossos, de ter um homem nós sobre os comandos dele. Mas com sabedoria, com inteligência, sabe? Com igualdade, com mansidão, com carinho, com amor. Pode ter toda certeza, porque Deus fala que para o homem, para ele amar a mulher como Deus ama, como ele amou a igreja, como Cristo amou a igreja, como Cristo ama a igreja, como Deus ama a igreja. Então tá faltando muito isso. E tudo isso vem do homem, não vem da mulher. Vem do homem, é tanto que o homem ele é o cabeça dentro de casa. Aquilo que o homem decretar e for, a mulher vai. Então tudo aquilo que você decretar, mas não use isso de uma forma errada, de uma forma soberba, de uma forma ignorante, fora do padrão daquilo que Deus decretou. Não usa, porque não vai dar certo. Mas tenha certeza, se você começar a se posicionar, usando tudo aquilo que Deus lhe entregou, homem, porque vocês, homens, têm uma capacidade imensa. E nós, mulheres, desejamos tanto nos espelhar em vocês. E ter o maior prazer de falar, eu tenho um homem dentro de casa. Meus filhos têm um pai dentro de casa.
prazer da gente é falar isso daí. Prazer da gente é poder saber que temos um homem para contar, para batalhar, para guerrear. As lutas lá fora. Não dentro de casa, mas é lá fora. Então, eu não sei do que Deus lhe cobra. Eu não sei do que lhe falta de posicionamento. Mas eu peço que você faça uma análise, homem. Essa palavra é para homem. Faz uma análise. Se olhe naquilo que lhe está faltando para dentro do teu lar, para dentro da tua casa, para dentro dos teus filhos, da tua mulher, da tua mãe, não sei, até da tua irmã. E busque sabedoria para Deus te posicionar. Mas não queira que Deus faz por você, porque Ele não vai fazer. Porque Ele quer que você se posicione, que você faz por você. Busque procurar o teu lugar dentro da tua casa, com inteligência, com sabedoria, com amor, para que você não venha perder o teu relacionamento, para que você não venha perder o respeito, o carinho dos teus filhos, para que você não venha perder o respeito, o amor da tua mulher, e para que você venha ter a honra dentro da tua própria casa. Porque quando você tiver a honra dentro da tua própria casa, não esperando honra da tua mulher, não é isso. A honra vai vir de você mesmo. Você viu Baraque? Não foi Débora que não deixou Baraque de ter a honra. E nem Jael, se eu não me engano, que teve Cícero em suas mãos. Mas foi Baraque mesmo, que deixou de ter a sua própria honra e entregou. Então não entrega a sua honra, não entrega aquilo que é de obrigação sua para sua esposa. Determinar, destinar, fazer, não. Mas pega essa honra para você, porque Deus entregou foi para você. Tome as frentes. Faça aquilo que tem que ser feito. Não importa o que for. Não importa se você trabalha fora. Trabalha mais em casa do que fora. Para de se doar mais para os outros. Para de se doar mais para serviço. Para de se doar para os outros lá fora. E deixando os seus dentro de casa a desejar. Deixando os seus dentro de casa a desmerecer. Mas cuide dos seus. Priorize a sua mulher. Priorize a sua casa. Priorize os seus filhos. Honre eles, honre a sua mulher. Seja um homem dentro da tua casa, aonde a tua mulher fala assim, amor, estourou a lâmpada, mesmo que ela sabe trocar, mesmo que ela tenha essa capacidade, mesmo que ela não espere por você, mas você vai lá, faça isso. Não espere a mulher ficar cobrando de você, porque isso se torna um relacionamento, isso se torna uma convivência impulsiva. É por isso que muitos estão separando. É por isso que muitos estão deixando a desejar, desgastando disso. Mas toma o seu posicionamento, homem, daquilo que Deus te chamou. Sem precisar da tua mulher ficar te cobrando, sem precisar da tua mulher ficar, sabe, se sacrificando, colocando as suas forças físicas ali na frente de algo que não é dela, mas que é pra você. Não que ela não tenha que fazer, ela tem que fazer sim, porque Débora, ela foi uma mulher que foi juíza. Mas não que ela tem que tomar as frentes por falta de posicionamento seu. Se ela que tiver que tomar, ela tem que tomar por ela. Porque ela tem que te ajudar, te auxiliar. Mas não pela falta de atitude e posicionamento seu. Então não seja como Baraque, mas seja muito mais que Débora. Porque acima de Débora veio um homem. Deus fez Adão primeiro, depois fez Eva. E acima do homem vem Deus. Então,
Acima de mim, de muitas mulheres, vem vocês. Mas para isso precisa de posicionamento de vocês. Amém? Espero que essa palavra fale muito ao teu coração. Espero que você tome um grande posicionamento a partir de hoje. E comece a pegar a honra para si próprio. Mas com sabedoria, honrando os seus dentro de casa. Priorizando os seus. E cuidando e zelando da mulher que Deus lhe entregou para cuidar. Amém? Fica essa palavra.